fazer oi, pessoal, também? Não. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial. Aqui quem fala é a Lucimara. Ali não é a Lucimara. E eu não sou a Lucimara. Nós estamos aqui para comemorarmos um ano do nosso videocast. Ninguém acreditava. Verdade. Ninguém acreditava que ia chegar a um ano. Verdade. Esse ninguém era eu, a Lucimara. A gente não acreditava. E olha só. Quantas edições no ar? Quantos episódios? 13, esse é o 14º. Já 13 episódios no YouTube. Sim, 13. Ao longo de um ano, praticamente, né? Um ano. Hoje nós estamos comemorando exatamente um ano do primeiro vídeo, dos 2 primeiros vídeos que foram postados lá no canal. Obrigado, pessoal. A gente vai comemorar. Tchau. Pode ficar aí quietinho, Ricardo. Não é agora? Temos muita coisa para falar. Ah, tem? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Começando. Nós vamos começar com alguns pequenos detalhes. E o que a gente preparou para hoje foi um apanhado, né? Nós vamos unir hoje os 13 episódios, falando um pouquinho de cada vídeo, de cada experiência que nós tivemos durante as gravações. Vamos fazer algumas entregas aqui, né? Compartilhar alguns momentos que não deram tão certo assim, mas que tudo isso colaborou para que a gente pudesse estar entregando para vocês um bom trabalho, tá bom? E a gente começa nesse momento de dizer que gratidão é o que define, porque nada disso aqui estaria acontecendo, nós não teríamos chegado nesse final de um ano, né, Ricardo? A gente não estaria completando esse momento se não fosse o apoio, a colaboração, o pensamento positivo, a ajuda de cada um de vocês. Então, assim, meu coração é grato pela vida de cada um, né? Começando pela nossa equipe, a Tatiana, por exemplo, né? Que hoje ela não está aqui com a gente, e eu já vou dizer por quê, e é também um motivo de agradecimento, né? Porque nós estamos em outro local, né? Nesse final de temporada, através do Ricardo, ele descobriu esse local onde a gente pode estar gravando as pessoas que podem nos dar a entrevista durante a semana, né? Quem tem a possibilidade, quem tem a disponibilidade de estar conosco de segunda a sexta, a gente vai estar utilizando esse local aqui. E foi o que aconteceu na gravação do mês passado, né? Na gravação da entrevista que eu fiz com o Edgar, o meu irmão. Nós já ocupamos esse espaço aqui. Esse espaço aqui é um espaço adequado para gravação. Inclusive ele é chamado de estúdio multimídia. E é um espaço que fica no Sebrae, que fica na Avenida São Paulo. Então o Sebrae tem esse espaço e olha só que interessante. É um espaço gratuito. Basta que você faça a reserva do horário e você pode vir aqui fazer gravações. Foi uma descoberta desse espaço e a gente começou a utilizar, no caso, como alternativa, quando não era possível gravar no espaço que a Tatiana oferecia pra gente, né? Que sempre ajudou bastante. Sim. Então a gente optou, né, em estar usando também esse espaço aqui, né, que está à nossa disposição e para quem quiser, né? E então ficou assim, quando a gente for gravar durante a semana, estaremos aqui. E finais de semana, sábado ou domingo, que também é a disponibilidade da Tatiana, então a gente está lá no local do salão ou no prédio onde a Tatiana mora, tá bom? Então somente por esse motivo que a Tatiana não está aqui hoje, mas... Só por isso. Mas a Tatiana, ela, como o Ricardo, sem eles dois, isso aqui não estaria acontecendo. Nós somos um trio, que é um tripé, né? Um banco de 2 pernas não fica em pé. Mas o de 3 pés, ele já consegue ficar em pé, né? Então, esse trio aqui está funcionando e muito bem.
Mas eu queria complementar isso, que você primeiro falar o seguinte, com relação ao espaço. Por que eu acho que ele é mais adequado? Vocês podem perceber, aqui e aqui, se vocês verem a minha entrevista lá na Tatiana, não tem ar-condicionado. Vou botar um trechinho aqui para vocês verem o que aconteceu. Vejam aí. Ele atua no bairro, ele atua em Nova York, porque lá tem muitos prédios, né? Então é bom para ele. Mas ele tá lá, ele é conhecido como o amigão da vizinhança. E olha só o que está acontecendo aqui, nada. Outra coisa, o Simara já falou, nós somos, né, um trio que torna isso aqui possível, mas a culpa não é só nossa, não. Só que só existe porque vocês vêm. Se vocês não viessem, isso não existiria também. É uma mão dupla. Ou seja, se isso aqui existe e nós estamos completando o ano, a culpa é de vocês também que vieram aqui, tá bom? E nós vamos comentar cada um que veio aqui, mostrar um pouquinho, alguma curiosidade, algum momento marcante. Né? Se preparem aí que vocês vão gostar bastante. Sim, com certeza. E tudo assim, nós somos amadores, né? Eu e a Tatiana, né? O Ricardo é um profissional na edição, mas ele já foi lançado como entrevistador também. E foi uma ideia assim que a gente teve. Eu já falei com a minha advogada sobre isso. Eu tive, ele concordou, que todo mês de novembro, né, que a gente tem a presença aqui dos rapazes, o Ricardo, ele é o entrevistador, né, gente? E então o Ricardo também é entrevistador, e foi promovido. Bom, vamos lá. Tudo isso aqui ele foi se formando, né? Ele é de experiência em experiência que a gente vai aprendendo, que a gente foi construindo, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando eu usava o copo e batia o copo na mesa, tá? Ia colocar o copo lá, batia. O som, qualquer som que a gente fizer, sai no microfone, pelo menos no nosso microfone, que não é um microfone profissional, né? Então ele pega todo o som. E aí surgiu o porta-copos, né? E foi algo assim, são detalhes que a gente vai percebendo e a gente vai, então, aperfeiçoando. A gente vai aprendendo, cada episódio é um aprendizado, uma série de aprendizados em cada episódio. A Lucimara na produção, a Tatiana também, eu na edição, cada episódio é um aprendizado, e eu acho que quando a gente chegar assim nos 5.000 episódios, 5.000 a gente vai tá bom. Vai estar aprendendo aí. Aí vai estar perfeito aí, né? Verdade. Por exemplo, qual foi a nossa luta, Ricardo, essa temporada? A nossa luta? O microfone? Esse negocinho pequenininho aqui, ó. Gente, quanto perrengue nós passamos nos episódios dos microfones. Nos primeiros, né? Nos primeiros episódios. Porque as meninas gostam de usar acessórios que batem no microfone. Às vezes é um colar, alguma coisa, às vezes é o cabelo da Lucimara batendo. Sim. E isso acaba aparecendo no vídeo, né? E assim, existe até um certo limite que a gente consegue tentar melhorar, mas técnica, não é milagre. Sim. Tivemos um episódio com a nossa amiga, não vou falar o nome dela, né? Mas ela ficou o tempo todo lá. A Lucimara fala que não vai falar o nome, mas vocês vão ver um pedacinho agora. Né? A Raquel Barca mandou uma mensagem lá no grupo. Lu, tô mandando mensagem pra você no privado. Falei, tá bom. Vocês viram, né, pessoal? Então, esses perrengues que a gente passa. A entrevista foi tão legal que a gente não podia descartar a entrevista. Então, o Ricardo, então, fez umas brincadeiras lá, mas isso somente serviu de experiência para nós, né? Para que não acontecesse assim, nos outros episódios. No que foi possível melhorar, acredita, a gente tá melhorando. Sim, estamos tentando. O que não melhorou é porque ainda não foi possível. Verdade, verdade. Nessa temporada também foram muitas emoções. Em que momento? Na entrega dos cadernos. Gente, eu vou falar para vocês assim, a gente não tem recurso, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, mas assim, a gente faz o possível para que este momento do agradecimento, na entrega de um presente para vocês, aconteça. Porque assim, é muito gratificante ver
a emoção de vocês recebendo o presente. Então, assim, pessoas choraram no momento de receber o caderno, porque é algo inesperado. Então, esse momento de surpreender, da surpresa, faz toda a diferença no momento das entrevistas, né? No finalzinho dela, a gente fecha com chave de ouro. É a cereja no bolo. O que talvez a maioria não saiba é que foram feitas várias gravações antes do primeiro episódio entrar no ar. Ou seja, todo mundo que gravou realmente não tinha assistido o episódio ainda, não sabia que tinha essa entrega. Por isso que realmente foi uma surpresa para a maioria dos entrevistados. Quando eu entro em contato com vocês... Foi uma estratégia que a gente usou. Exatamente. Porque quando eu entro em contato com vocês, que eu falo, gente, a gente precisa marcar, aí a pessoa fala, Lu, mas só vai passar daqui 6 meses. Eu falo, mas é porque temos uma necessidade. É justamente por isso, a gente grava todos os episódios, né, de pessoas que vão ganhar o mesmo presente. Não o mesmo, né? Que cada um é um diferente. Personalizado. Isso, é o mesmo tipo de presente. Exatamente, o mesmo modelo, né? A gente grava tudo antes para que vocês sejam pegos de surpresa, né? Vocês vêm gravar sem saber o que está esperando vocês. Então, por isso que essa surpresa, essa incógnita causa emoção na hora de vocês receberem. E a gente quer permanecer desse jeito. Isso. Vocês já entenderam, né, que quem vier gravar agora não vai ganhar presente mais, né, porque você já sabe que tem presente, então não vai ter mais presente, né, não vai ter surpresa. Será? Será? Não é o caderno, isso já sabem, o caderno já foi. Mas não sei se a gente tem dinheiro em caixa. Começa por aí, né? Não sabemos. Mas... Quer falar de dinheiro em caixa? Vou falar de dinheiro em caixa. As pessoas que nós precisamos agradecer. Esse daqui foi o recurso que nós tivemos durante a nossa primeira temporada. Uma rifa, 2 rifas. Na terceira rifa, o pessoal já estava pedindo para eu sumir do grupo, o que não é possível. Porque o grupo é da Lucimara. Não, gente, o grupo é nosso. Eu sou um pouquinho só... Eu sou mais um pouquinho extrovertida lá no grupo, só isso. Mas o grupo é de todo mundo. Mas assim, nós tivemos, e eu tenho muito para contar sobre isso, porque realmente assim, não foi nada combinado, né? Mas eu acho que com a sensibilidade de cada um das pessoas que, primeiro que participaram em comprar os nomes, os números, e depois na questão do prêmio, né? É a sensibilidade, acho que o nome é sensibilidade, entender a nossa necessidade. A primeira rifa, né, a Tatiana ganhou, e ela vive com a gente esse perrengue, né? Ela falou, Lu, o dinheiro fica no caixa? Ok. Aí foi, depois de 3 meses, nós fizemos a segunda rifa, e também quem ganhou foi a Paola, né? Ela comprou 5 números, e ela foi sorteada, e aí o que aconteceu? Lu, um valor vai ficar no caixa, né? Metade do prêmio, vamos dizer assim, permanece no caixa. E a terceira rifa, quem ganhou? O Kiko, né? O Kiko ganhou. E aí o Kiko falou, Lu... Ele não quis dividir com o Chaves. Não. Dinheiro fica no caixa, né? Então, assim, 3 pessoas que fizeram toda a diferença, né? Nessa primeira temporada. Então, beijo no coração de vocês, pessoal. Muito obrigada. Então, pessoal, e aí o primeiro vídeo foi o lançamento. Nós vamos estar falando um pouquinho só dele, né? E falar que, como a gente estava falando dos presentes, né? Nós tivemos a presença da Elo de Amor Papelaria nessa primeira temporada conosco. E a gente pagava, né? Foram pagos os cadernos, né? Mas, de alguma forma, a Elo de Amor participou conosco também em uma pequena parcela do patrocínio. E a qualidade do caderno deles é fenomenal, né? Um caderno aqui, ó. Esse caderno é do videocast, né? Para vocês verem. O nosso logo em marca d'água. Então, agradecendo a Carol, que ficou com a gente durante esse primeiro ano, né? Carol, um abraço no seu coração.
viu? Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui. E partindo agora para a primeira entrevista, que foi com a minha mames. Olha só, primeira entrevista, a mãe da Lucimara. Sabe por quê? Um pouco corporativo isso aí. Não, sabe por quê, Ricardo? Eu achei assim, que como eu ia convidar as pessoas para estarem vindo contar a vida de cada uma, eu achei que eu tinha que entrar no fogo primeiro. Não tá certo. Eu achei que teria que começar comigo. É justo, é justo. Não é? Das pessoas conhecerem um pouquinho da minha Dá história. o exemplo, né? A gente vai fazer isso. A gente vai chamar vocês para fazer isso. Sim. Mas a gente vai fazer primeiro com alguém da sua família. Da equipe. Da equipe. Né? Uhum. Porque eu acho que, assim, além do exemplo, é mostrar que a gente não ia estar fazendo nada demais, né? Mas achei muito interessante, porque quem assistiu a entrevista com a Diva vai ver uma série de histórias, de coisas assim que eu não sabia da história da Lucimara. Eu não sabia, tenho certeza que muita gente não sabe, e quem assistiu conheceu um pouco momentos assim sobre a história desde o nascimento, da infância da Lucimara, muito interessantes, muito interessantes. Foi a partir dessa edição, desse vídeo, que eu falei assim, nossa, isso aqui tem um potencial de trazer coisas, histórias, né, que a gente que estão tão próximos da gente, que fizeram parte da nossa história, e a gente às vezes tem um detalhe ou outro que a gente não sabe, às vezes não só um detalhe, todo um contexto que a gente não conhece. Então, quando eu editei esse primeiro vídeo, quando eu terminei, eu falei, olha, isso aqui tá muito legal, eu espero que continue, eu espero que venham mais pessoas trazer mais histórias. É verdade, é verdade. Porque assim, mesmo eu sendo a pessoa, eu considero que não é uma história normal, né? Não é típico de acontecer, né? Em nascimento, essas coisas. Então, não precisa contar de novo, tá? Quem quiser que assista lá o episódio. Volta lá, volta um ano atrás que tem o vídeo da minha mãe lá. Continuando com a história da minha mãe, ela diz lá que ela tinha uma promessa. Não é uma promessa, era um desejo íntimo no coração, né? Que ela passava em frente ao colégio, a charrete com meu avô. Ela tinha 8 anos de idade, ela saía de madrugada para fazer as entregas dos pães, né? Pão e leite. O meu avô ia passar em frente ao colégio, nesse horário de entrada, né? Gente, eu estou no colégio por causa disso aqui, ó. Eu pertencia ao colégio, entrei no colégio, fui estudar no colégio por causa disso aqui. Sabe quem que é isso aqui? Por causa de uma boneca? Não. O quê? Por causa do uniforme. Por causa do uniforme. Mamãe, ela amava. Ela achava lindo aquelas meninas chegando no colégio, na época eram só meninas, né? E aqueles uniformes, assim, ela ficava deslumbrada. Eu também. E ela falava... Entrei por causa do uniforme. Sério? Não, brincadeira. Ela falava pro meu avô, pai, quando eu tiver uma filha, ela vai estudar aqui no colégio. Confere aí. Quando eu era menina, que eu trabalhava com meu pai, meu pai era padeiro, ele entregava pão. E eu trabalhava com ele e meu irmão. Então, quando eu passava em frente ao colégio, que antes do colégio tinha uma vilinha, Ferrarese, meu pai tinha muitos fregueses ali. Então, eu passava naquele colégio, eu via todas as meninas saindo, eu achava lindo o uniforme das meninas, que eram meias, aquela boininha no cabelo, eu achava maravilhoso. Eu falava, pai, eu não posso estudar nesse colégio, porque o senhor não pode pagar. Eu sei que aqui deve ser muito caro. Mas quando eu casar, que eu tiver uma filha, eu acho que Deus já sabia, que eu tiver uma filha, ela vai estudar nesse colégio. Eu falava para meu pai falava, tá bom, mas ela vai estudar, pai, nesse colégio, porque eu acho lindo o jeito que essas meninas saem daqui, aquelas bolsas maravilhosas. Bom, muito bem, e o que aconteceu, outro comentário que a mãe fazia é que eu sumia na saída do colégio, só chegava a notícia para minha mãe de que eu não estava indo embora para minha casa, mas que eu estava indo para Votorantim. Gente, e onde que eu ia? Na casa da Valéria Aparecida Reis.
Gente, assim, de coração, a Valéria faz parte, assim, ainda, sabe, do meu pensamento, da memória. A Valéria foi uma daquelas que permaneceram na minha memória, né? E eu passava o dia, às vezes final de semana, na casa dela, com a irmã dela, a Kelly, também estudou no colégio, é um ano antes de nós, né? E eu me lembro que a gente brincava na rua, de queimada, lá em Votorantim. Então, eu passava o dia, final de semana, na casa da Valéria. Você só esquecia de avisar sua mãe que você ia pra lá. Sim, confere aí. E tinha muitas outras festas que ela foi que eu não lembro mais, mas tinha dia que ela saía do colégio, não sei, eu não lembro como que me avisavam que ela ia. Eu não lembro como, mas me avisavam que ela ia lá para Votorantim. Passava a tarde na casa das meninas, e lá ela voltava com meia, sem meia, com meia de outra, calcinha de outra, tomava banho lá, e as roupas dela vinha tudo na sacolinha, depois mandava de volta a outra. Vocês se lembram da Valéria? Em 2011, a gente fez o nosso segundo encontro lá no condomínio, no salão do condomínio, no Esplanada Residencial, onde a Valéria mora, e lá foi a nossa festa de 40 anos. Olhem aí. Você vai colocar foto de nossos 40 anos. Você foi também, não? Esse foi o primeiro? Não. Foi o segundo. Acho que eu fui nesse. Porque foi o Paulinho, foi o Marcelo Magal. Foi esse mesmo. Esse foi. Muito bem, né? Depois da primeira entrevista com a mãe da Lucimara, a diva, nós tivemos uma segunda entrevista. Quem foi a segunda entrevistada? A Lucimara. Olha, impressionante. Eu tenho duas coisinhas para comentar da entrevista, né, gente? Eu não consigo, mas eu preciso resumir, tá? Vou tentar. Eu só preciso fazer 2 complementos aqui. A primeira foi que eu comento lá, e vocês podem conferir daqui a pouquinho, eu falo que eu fui internada para fazer uma cirurgia. Quem que é internada para fazer uma cirurgia de apendicite e sai do hospital sem fazer cirurgia? Eu fui internada numa quinta-feira à tarde, dores terríveis. A quinta-feira na Santa Casa. Nessa quinta-feira tinha culto na igreja, na rua da Santa Casa, na rua após Santa Casa. Minha mãe correu no culto, porque era 7 horas da noite, parou o culto. Levou os pastores lá na Santa Casa, que não era horário de culto. O pastor entrou pela porta da frente, a minha amiga entrou pela porta do fundo. Lá eles se reuniram, onde eu estava, na maca. Oraram por mim na quinta-feira à noite, porque eu ia fazer a cirurgia de apendicite na sexta, 7 horas da manhã. E eu não podia, porque naquela época eu estampava camiseta, tinha confecção, eu estampava camiseta, faltavam 10 camisetas para eu estampar, para uma viagem que a gente ia fazer no sábado, então assim, tudo dependia de mim. Metade do ônibus, gente, foi uma confusão. Sexta de manhã, o médico passa, foi lá fazer os apertar, né, que médico vai lá examinar. Lucimara, 10 horas da manhã, já estava estampando as camisetas, porque eu fui curada, não fui fazer cirurgia, terminei de estampar as camisetas, sábado já estava em São Paulo. Impressionante, né? Zinha. Lucimara, será que você não estava com de gases só, não? Não. Não, estava perguntando, foi só estou feito perguntando. Exame, né? Na quinta-feira foi feito exame. Deu lá, alterado lá, foi cura mesmo, cura. Tem vídeo disso. Tem. Vai entrar o vídeo. Veja lá. Já adulta, já tinha 20 anos, 20 e poucos. Eu fui internada numa quinta-feira com suspeita de apendicite para operar na sexta-feira de manhã. Eu dei entrada no hospital na quinta-feira à tarde e já entrei, né, em jejum, né, fiquei em jejum a noite toda tal para operar na sexta-feira de manhã. E na sexta-feira de manhã o médico chegou lá para ir para a cirurgia, né? Então o médico passa no quarto para ver os pacientes, aí como que tá, tudo bem, não sei o quê. Aí o médico achou de apalpar de novo, né? Para ver, tá, sem dor, mandou para fazer outro exame, veio o exame, o Lucimara não tinha mais nada. Graças a Deus. Veio embora para casa. Em vez de ir para a cirurgia, alta para casa. Então entrei na quinta para operar na sexta, mas no sábado eu já estava cumprindo o meu
um compromisso muito sério que eu tinha em São Paulo. Bom, depois do segundo episódio com a Lucimara, né? Como a Lucimara não tem mais nenhum parente, a gente teve que chamar alguém do grupo para ser entrevistado. E aí quem topou, assim, topou encarar a brincadeira foi a Silvia Barbosa no terceiro episódio. Sim. E a Silvia trouxe para nós uma experiência muito edificante. Lá ela fala sobre a necessidade de nós termos um autocuidado, né? E ela compartilhou conosco a experiência que ela teve sobre os nódulos na tireoide. E aí vocês podem conferir nesse momento. Você está com 3 nódulos, os tamanhos não são pequenos, né? Mas vamos pedir mais alguns exames e depois a gente já agenda para fazer a cirurgia. O problema é que a gente estava entrando na segunda, e não, isso já era um tempo mais à frente, né? Já tinha se passado alguns meses entre fazer o exame, voltar no médico, marcar. A gente estava começando a entrar na pandemia. E daí aquela coisa, nossa, hospital? Eu vou entrar num hospital agora, nessa época? Aí o médico falou, olha, não, como ele era médico, ele falou assim, Silvia, a gente não pode esperar muito, porque isso que está vindo pela frente aí vai piorar. Então, quanto mais tempo você esperar, a pandemia vai ficar pior e o seu caso vai ficar pior, né? Então, enquanto tá assim, vamos fazer. Ele falou, porque é simples, você interna, por exemplo, numa terça-feira, na quinta-feira, tudo dando certo, você sai. É rápido, é simples. Eu falei, tá bom. Aí fui. E assim, eu penso que quando você tem alguma coisa, não precisa esperar, não tem que esperar. Vou esperar para ver se eu melhoro, vou esperar para ver se o tempo muda, se faz sol, se chove. Não, tem que fazer? Vamos fazer. Exatamente. Não precisa esperar, né? Então vamos. Aí eu fui, fiz todos os exames que ele pediu, fiz exame de sangue, fiz ultrassons e isso e aquilo. E fui fazer a cirurgia. De fato, eu internei numa sexta-feira de manhã, fiz a cirurgia na hora do almoço. No domingo de manhã eu já tive alta, graças a Deus. Foi uma vitória para a Silvia, porque neste mês ela completou 5 anos de cura completa. Parabenizei a minha amiga e só quero complementar aqui que eu desejo para ela, sim, 30, 40, 50 anos de vida com muita saúde. Te amo, Silvia. Amo você. E um outro momento que a Silvia compartilhou lá conosco é uma ideia que ela nos deu para fazermos uma viagem. A viagem das meninas. Eu queria fazer uma viagem com as meninas. Que legal. Sabe? Não é uma viagem, não precisa ser 15 dias, mas pode ser, por exemplo, uma sexta, um sábado, um domingo. Vamos sair, vamos escolher um hotel, vamos para uma praia, uma serra, não precisa ser tão longe, pode ser perto. Mas imagina um hotel receber 30 meninas. Aqueles quartos vão estremecer, Vamos colocar o hotel abaixo. Não, mas sabe, é uma coisa boa, é uma coisa, né? A gente tem no grupo quem faz excursão, não vou falar o nome, mas fica a dica. Sim. E eu acho, né? Pensou, freta um ônibus, sai todo mundo cantando. Nossa, Você gente, sabe que eu vou chamar bom. ela, né, para uma entrevista, né? Então. Então já esse vai ser uma pergunta já que eu vou fazer, uma ideia. Sim. Né? Eu acho que a gente pode pensar. Pode ser a longo prazo. Não precisa ser agora, já, para 2025, não. Mas pensar com, sei lá, daqui a um tempo a gente pensar, né? Silvia, você sabe que você é uma das pessoas do grupo que são motivadoras, incentivadoras, que traz muitas ideias, né? E a gente vai executando. Então, nada do que você fala, eu deixo guardadinho. Sempre anoto lá. Eu sei, você lembra de coisas que nem eu lembro. E no tempo certo,
vai fluir. Meninos, não. Viagem das meninas. Nem queria mesmo, nem queria. E aí, o que aconteceu? Já estamos confabulando, já entrei em contato com a nossa colega ali, a Valéria Samarra. A gente nós já definimos o local. Você tá falando, tá me contando isso por quê? Só para causar inveja. É de vocês, é de vocês, ué, as meninas. Então, Mas os meninos vão fazer uma viagem também. A gente vai. Certo? Vamos marcar. Difícil, hein? Eu torço por vocês. Vocês têm a minha torcida, ó. No nosso quarto episódio, quem veio prestigiar foi a Valéria Samarra. Isso, verdade. A Valéria compartilhou conosco, entre N assuntos, né, gente? Uma conversa muito divertida, muito dinâmica. Com a Valéria Samarra não tem como ser de outra forma, né? Muita risada. É que a gente ligou no 220 sem querer. Sim. Aí Verdade. E aí, ela compartilhou conosco, e vou pegar esse trechinho da entrevista dela, onde ela fala sobre, entre aspas, um preconceito, mesmo assim, dentro da convivência dela familiar, sobre o TDAH. Confere aí. Então, assim, quando eu tomei consciência e soube, né, fui diagnosticada, tanto é que o diagnóstico saiu há 10 anos atrás, não, mais tempo. Eu era casada na época e ele meio que fez eu nem olhar para isso. Porque ele queria tanto me sufocar que ele não deu atenção. Ele falou, então agora tudo que você faz de errado é isso aí. Então eu simplesmente, eu achei esses dias um e-mail que eu escrevi para o psiquiatra dizendo que nem lá em casa tinham aceitado, né, o diagnóstico. Eu tive que enfiar o laudo na gaveta e esquecer. E eu esqueci, de verdade. Quando, há 2 anos atrás, a minha filha foi diagnosticada, eu falei assim, mas eu sou tudo isso. E até eu tinha meio que esquecido, né, o TDAH esquece até isso. Aí eu tinha esquecido que eu... E aí eu fui atrás e eu vi que mais de 12 anos atrás eu tinha sido diagnosticada com TDAH. Por isso das minhas crises de ansiedade. Então, assim, muito... Porque eu não era eu tratava como depressão, mas não era uma depressão. Não era uma depressão. Era contrário, é hiperativismo. Eu sou, né, bem H, eu sou um TDAH bem H, né? Porque H, bem H. Mas isso, depois, há 2 anos atrás, agora, faz 2 anos que eu não tomo medicação. Glória. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Eu sou assim, gosto de mim, ou não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, primeiro eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Então, assim, eu sei que se você me der para eu contar isso daqui, eu vou ficar 3 horas para contar, eu vou começar a comer, eu vou me distrair, vai passar borboleta, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem, mas não, eu pegava o chicotinho, ficava me batendo, me sentia fora do padrão, me sentia fora do... Me cobrando porque eu não estava dando conta. Tá tudo bem. Hoje eu falo assim, conta aí, enquanto você conta, eu vou contar uma história, contar uma piada para você. Você entende que eu sou aquela pessoa, não tem aquela historinha do carro que vão viajar. Aí tem a pessoa que faz o mapa, tem a pessoa que agenda, tem a pessoa que pilota, tem a pessoa que leva o lanche, tem a pessoa que vai contando a piada. Eu sou da piada. Não adianta eu querer falar que eu vou fazer um mapa, um cronograma da viagem. Gente, essa não é a Valéria. Não vai conseguir. Então, para mim, foi muito... Falo que a cura, a nossa cura, está no autoconhecimento. Quando você se conhece, você quer olhar para dentro, entende quem você é na sua essência, já é um passo para a sua cura. Meio caminho andado. Então, assim, eu passo para a cura. Porque hoje, se eu, às vezes, estou muito agitada, que nem, por exemplo, eu não tenho televisão em casa. Nossa, sério? Que pessoa esquisita. A minha cabeça já é uma barulheira. Para que eu vou ligar mais uma coisa barulhenta? Porque a cabeça de um TDAH, a médica lá, a psiquiatra fala, é uma Ferrari. Não é um carro normal. É um...
Então, assim, a minha cabeça é o dia inteiro. Então, eu quero chegar em casa e é um momento meu, ficar quietinha no meu canto. Eu falei o dia inteiro. Eu preciso de um tempo para... Então, se eu pôr uma televisão, ela vai fazer barulho na minha mente. Pra quê? Então, eu sou aquela pessoa que dorme com a musiquinha para poder a minha mente desligar e eu poder... Então, eu achei mecanismos de sobrevivência sem medicação. No 5º episódio, a gente teve o prazer de receber a Gislene. Sim. A Gi, a experiência que ela trouxe para nós, ela reviveu o amor pelo colégio. A Gislene, antes de entrar no colégio, o desejo dela de entrar no colégio, de estudar no colégio, eu senti assim como uma paixão profunda, sabe? Ela tinha uma admiração pelo colégio. Então, sabe aquela pessoa que valorizou, sabe, que passou esse tempo no colégio desfrutando, sabe, realmente assim, de tudo que o colégio assim proporcionava para ela no momento. Mas mesmo assim a gente passou por uma experiência da época, né, a experiência do tempo que, se fosse nos dias de hoje, não aconteceria, com certeza, né? A gente passou por um momento de gravidez, né? A gente estava no momento do colégio ainda, né? Onde ela precisou sair do colégio, né? Aí você confere esse momento conosco agora. Daí eu comecei a namorar, namorinho daqui, namorinho dali, namorei acho que uns 3, 4 anos, daí eu engravidei, né? Daí eu engravidei, eu tava no 9º ano, no 8ª série. 8ª série. Aí a irmã ficou sabendo, minha mãe teve que ir lá no colégio contar. Daí minha mãe perguntou, o que eu faço, né? Ela falou assim, ela não pode ficar aqui. Porque ela não vai ser bem vista pelos outros pais dos outros alunos. Na época tinha até uma menina também do 3º, 4º colegial que também ficou. E também foi a mesma coisa. Fomos convidadas a ir para outro colégio. Daí minha mãe falou assim, e agora, né? Falei assim, e daí eu decidi que eu não queria casar. Eu fiquei grávida, eu decidi que eu não queria casar. Minha mãe, não, porque você tem que casar, porque você tem que casar. Como que você vai ficar sozinha com gravidez? Eu falei, mãe, mas eu não quero casar, não é isso que eu quero. Não, você vai. Daí fui morar com a pessoa. Casei no civil e fui morar com a pessoa. Daí eu tive que sair do colégio, né? Que foi a dor maior do mundo, ter que sair do colégio, né? Foi uma dor muito grande de ter saído do colégio. Porque eu não terminei meu estudo. Queria me formar com o colégio, eu queria fazer o colegial lá, que era o normal, né? Que a gente fazia para dar aula. Eu queria fazer lá. Daí eu não podia, porque era a irmã Mônica, a irmã Conceição, não podia. Aí eu saí do colégio. Mas a minha estadia no colégio foi maravilhosa, né? Você entrou em que série? Na 3ª. Na terceira série. Terceira. Na 3ª série, daí fui até a 8ª série. Quando no início da 8ª série, eu fiquei grávida em outubro, mais ou menos, porque o Rafa nasceu em março. Mais ou menos no meio de junho, no meio do ano pra frente. Eu não pude terminar o colégio. Aí foi difícil para mim, porque daí eu tive que parar de estudar. Eu parei mesmo, esse último semestre, eu não fui mais. Daí eu parei mesmo, daí fui construir uma vida de casada, né, de morar junto, de que não é aquilo que eu queria, porque eu gosto de voar. Você tinha 17 anos. Tinha 17 Com 17 anos. Assumiu uma casa. Eu assumi uma casa e um filho. Sim. Minha mãe me ajudou muito, meu pai me ajudou muito. Meu pai que me ajudava do que minha mãe, né? Minha mãe falava, agora eu tô vendo, tá grávida, como é que vai fazer? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Ou a senhora quer que eu faça o plano B? O plano B é o que todo mundo quer que faça. E eu não quero. Sim. Já fiz uma coisa errada de ter ficado grávida. Eu vou fazer o plano B, que é mais errado ainda? Com certeza. Então, né? Sim. Então eu não vou fazer. Que é o que eu sei que antigamente era isso, né? Pra esconder, né?
Aí eu fiquei um pouquinho revoltada, rebelde da vida, né? Porque a gente fica rebelde, né? Fica... Por quê? Por que que aconteceu? Por que isso? Daí a gente vai ver que vida de casado não é fácil, morar dois não é fácil, né? E ao tempo do meu colégio foi maravilhoso. Nossa, eu tinha encanto de estudar lá. Uniforme, desfile, as fanfarras, a gente fugia do colégio, de repente nós já estava sabendo que nós estávamos fugindo, o povo da Gutierrez, da livraria Gutierrez tentava nós. Então, foi muito bonito. E o colégio, para mim, eu vi aquilo lá com muito sacrifício do meu pai e da minha mãe. Com certeza. Muito, 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 muito. Eu era bolsista, né? Porque eu tinha meu irmão, então a irmã cobrava uma bolsa da gente. Então, e a gente que é bolsista no colégio, é difícil pra caramba. Tem muita discriminação. Se fosse hoje, era bullying. Hoje nós ganhava dinheiro. Verdade. Nós ganhava dinheiro. Era bullying, era discriminação. Sim. Né? E a gente sofria muito com isso, né? Ela falava que a irmã falava que não podia repetir, eu repeti. Não podia faltar aula, eu matei. Não podia fazer isso, eu fiz. Podia ficar grávida, eu fiz. Eu falei, puxa vida, né? Como você foi expulsa do colégio, né? Chegamos no 6º episódio, já ninguém acreditava mais, né? Ninguém acreditava que a gente já estava chegando tão longe. E pro 6º episódio a gente recebeu a Paola. Sim, a Paola. A Paola tem, assim, uma história com todos, né? Acontece assim, a história na câmera e a história por trás da câmera, né? A gente teve uma conversa com a Paola, logo após que terminou a entrevista, né? Que foi um momento assim, muito edificante para nós, né? Ela compartilhou lá um momento, foi feito assim como se fosse um momento, uma oração ali pra gente, foi edificante, né? Chorei muito nesse momento, né? E compartilhando algo assim que a Paola falou lá, é que com 8 anos de idade, ela já sabia a quem ela pertencia. Confere aí. Eu lembro que com 8 anos, eu sabia a quem eu pertencia. E esse pertencimento conectou com a minha identidade, né, de família, de crenças, os meus princípios. Então, eu era muito consciente já com 8 anos, né? E eu sabia ali que eu pertencia a Deus. E voltando, ela também fala que uma aula de religião, uma simples aula de religião fez toda a diferença na vida dela. Confere agora. A gente tinha aula de religião, Irmã Maria, a Irmã Lises, né? E elas falavam muito sobre a questão da religião, de você não negar o seu Deus. E eu lembro de uma aula de quinta para sexta, e aí eu fui para casa, aquilo não saía da minha cabeça, eu não consegui dormir o final de semana inteiro. E eu cheguei na segunda-feira e fui procurar a Irmã Maria. E aí eu falei, irmã, vocês têm falado muito sobre não negar o meu Deus. Então eu preciso te contar, que inocência, né? Que o meu Deus é o mesmo do seu. E eu acho que é o único Deus, porque todo mundo é gente, né? E nasceu de alguém pôr isso no nosso caminho. Então, eu queria dizer que o meu Deus é o mesmo que o seu, mas os meus pais frequentam uma outra religião. E aquilo foi muito pesado, porque para mim eu estava sendo sincera, porque eu não podia negar o meu Deus. E ela falou, nossa, mas como assim não precisamos chamar seus pais? Eu quase fui expulsa do colégio. Né? E aí eu comecei a perceber essas coisas das nuances, sabe? Os tons das coisas, o que tinha por trás, como é que as pessoas pensavam, onde a gente podia pisar, onde não podia. E isso foi bom, mas ao mesmo tempo é um pouco castrador, né? Mas seguiu. Eu acho que nessa parte espiritual, por exemplo, né? Todos nós passamos por muitas experiências e cada um tem um chamado, tem um toque. E apesar de os meus pais serem espíritas, eu adorava as aulas de religião no colégio. Embora a gente nunca tenha pego numa Bíblia no colégio,
né? A gente tinha os versículos bíblicos no livro, mas não pregávamos, nunca pegamos na Bíblia. Não tinha Bíblia na sala de aula, nas aulas de religião, e nem no material escolar. A gente tinha dicionário, mas não tinha Bíblia. E primeira comunhão, eu adorava cantar, fazer as aulas de música no colégio. Então, o meu desenvolvimento espiritual se deu muito lá dentro também, por causa do ambiente, que era muito sereno, né? O ensino tinha um alinhavo. Mas depois disso, eu me afastei muito da religião em si, mas não da minha vida espiritual. Sempre estive conectada, sabe? Sim. Com Deus, assim. Sempre soube a quem eu sirvo, o meu pertencimento, e isso me deu propósito. Assim. Né? A gente está fazendo o quê? Uma pincelada em alguns momentos, em algumas falas. Ela compartilhou conosco que o divórcio foi transformador na vida pessoal dela. Dá uma olhada. Né? E então eu vejo que o meu divórcio foi uma coisa muito doída para mim, para o pai dos meus filhos também, para os meus filhos, mas foi transformador na minha vida pessoal, o meu relacionamento com Deus, essa conversão, encontrar um caminho, né? E assim, a questão da fundamentação teórica mesmo, a cosmovisão, né, de valores, crenças, princípios, e o fato de os mandamentos não terem alteração. Então foi uma coisa que me trouxe, fez toda a diferença na minha vida, para o meu trabalho de hoje, quem eu sou. Muito obrigado, Paola. Outra coisa que me marcava muito era a questão da cantina, o gine que a gente... Aquilo era horrível. Que negócio era aquele? Não, eu amo gine. Bandinha também. Você também? Nossa, eu não sustentava aquilo. Era muito ruim. E eu só tomava aquilo quando não tinha opção. Vocês sempre quiseram saber o que tinha aqui dentro. Sempre é gine. No 7º episódio, nós recebemos a Carol, do Elo do Amor, para falar um pouco, né, sobre a trajetória dela, sobre a empresa dela e como foi participar, colaborar com o nosso programa. Eu costumo falar que aqui eu não crio nada sozinha, né? Eu tenho o primeiro participante, né, e principal e especial é Deus, que vai me dando inspiração, direção de como trabalhar. E aqui eu abro espaço, né, para os meus clientes me ajudarem. Então eu sempre falo, ai Carol, você faz isso? Eu falo assim, me traga a ideia, a gente vai estudar a possibilidade, se tiver como fazer, a gente vai fazer junto, né? O que é esse fazer junto? Ai, Carol, eu vi uma ideia com borboleta, com flor, na cor rosa, lilás, enfim. O cliente me traz essas ideias, né? E a gente vai fazer junto, né? Então, eu costumo falar aqui que tudo é muito especial. Isso não é clichê ou só porque é meu trabalho. Mas quando eu falo que é especial, é porque além da papelaria, né? Não é só um caderno. Não é só uma caderneta de saúde, não é uma caixa personalizada, não é só uma caneca. Nunca será sobre só um material, mas sim sobre o significado daquilo, né? Nesse episódio da Carol, nós inauguramos... Quem chegou para participar conosco? O Cocá. Cadê? Cocá tá de férias hoje, gente. Cocá virou o bolo. Hoje ele não tá aqui conosco, tá? Nós vamos comer o Cocá. Nós inauguramos o Cocá nesse episódio, nesse 7º episódio. Quem é o Cocá? O Cocá, ele é um marsupial que fala, né? Marsupial. Você que tá falando. Ele é um marsupial. É considerado o bichinho mais feliz do mundo. Tem tudo a ver, né, gente? Felicidade, alegria, risos e sorrisos. O nosso mascote. Tudo a ver. Que tá de férias hoje? Tá de férias. Hoje ele tá de férias. Vou colocar ele digitalmente aqui. Assim, bota ele aqui. Rapidinho para ele falar. Sim. Então a gente chegou no 8º episódio, né? Também, assim, inacreditável. Mas, como ninguém mais queria participar, aí quem que foi entrevistado? Eu. Fala aí. O que você tem para falar da minha entrevista? Porque assim, o desejo primeiro, né,
é que, assim, toda a equipe seja entrevistada, né? Então, já bati a minha meta. Peraí, toda a equipe ser entrevistada. Ouviu, Tatiana? Tatiana. Então, aí o Ricardo aceitou o convite. Eu falei, Ricardo, é você, é tu que vai agora, né? Ou seja, editor, apresentador, entrevistado. Eu fiz o bolo, o café. Advogada, hoje nós precisamos... menos, Ricardo. Menos. E o que eu achei muito, muito interessante na entrevista do Ricardo é o momento em que ele compartilha a forma como ele criou e educou os seus filhos. Sem violência. Sem precisar corrigir de uma forma de agressão, né? De correção, de bater. Não vou repetir. Ouçam o Ricardo do passado falando que é isso mesmo. Eu confirmo tudo que eu disse nesse vídeo aí. Amém. Então a gente era terrível, a gente aprontava muito. E, pô, a gente tinha uma boa base familiar. Era uma boa. Meus dois pais trabalhavam, davam tudo que a gente precisava, né, dentro do possível, dentro da nossa realidade. E ao mesmo tempo a gente vivia na bagunça, aprontando, era a nossa diversão. Só que a gente apanhava bastante também. A gente apanhava de chinelo, apanhava de cinto, apanhava do pai, da mãe, da avó, porque morava todo mundo próximo. Meus avós moravam, às vezes no mesmo terreno, tinha uma casinha no fundo, uma casinha na frente, e do lado era meu tio avô, minha tia avó. Enfim, a gente apanhava de todo mundo. Quem pegava primeiro, batia. E assim, eu cresci pensando nisso, sabe? Quando eu pensei em ser um pai, eu pensei, eu vou bater nos meus filhos? Apanhar me ensinou alguma coisa? Não. A gente não deixava de aprontar nada porque apanhava. A gente só apanhava, né? Só sofria as consequências. Mas não aprendia nada. Podia até ter dado uma ideia errada pra gente de que é a violência que resolve as coisas. Eu tive que fazer esse trabalho e pensar, é a violência que resolve as coisas? Né? E ao longo do tempo, e até um pouco, eu falei sobre o budismo anteriormente, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa questão de cultura de paz, que é um assunto que me interessa muito. Cultura de paz, quando você fala de cultura de paz, você pode pensar no Gandhi, que foi um cara que conseguiu desenvolver técnicas para livrar a Índia da ocupação da Inglaterra. A Índia era uma colônia da Inglaterra, de forma violenta, e ele conseguiu desenvolver protestos e técnicas que envolviam zero violência da parte deles. Eles apanhavam, mas eles não reagiam. E essa não reação não era qualquer não era simplesmente você deixar a pessoa bater em você, mas tinha objetivos de mostrar que aquilo era errado, que aquilo não estava certo. E conseguiu. Enfim, eu não vou alongar nesse assunto, mas é a cultura de paz. E quando você falou da Sofia, sim, mas antes da Sofia eu tenho outro filho. Eu tenho o Henrique, que nasceu em 1996. Difícil, né? O pai lembrar a data. Eu casei em 1994. Né? Eu casei com 24 anos. Casei novo. Sim. E até então estava tudo dentro do que era a minha vida. Fazia sentido esse casamento. A gente tinha um relacionamento bom, a gente casou, a gente se ama. E ainda sou casado com a mesma pessoa. A gente vai fazer esse ano não, né? Ano que vem 30 anos. Então, mas na publicação desse vídeo, eu já terei completado 30 anos de casamento. Não sei se casado ainda, né? Porque... Parabéns! Então, meu primeiro filho nasceu em 96 e eu já tinha esse pensamento. Com 25 anos, 26 anos, eu já pensava sobre isso. Eu vou bater nos meus filhos, eu vou fazer... É isso? É assim? Tem que ser assim? Esse questionamento me levou a estudar, a pensar melhor e decidi não bater. Mas não é só não bater. Você tem que educar, você tem que disciplinar.
a criança fez algo errado, ela tem que ser de alguma forma disciplinada. E a forma que eu encontrava, que eu entendia, que eu não inventei nada, tá? Estudei, li. E é você fazer a criança entender a consequência dos atos. E também você ter uma medida das coisas. Poxa vida, a criança vai e derruba um copo de suco na mesa. Vai tirar uma cinta e bater na criança? Isso era o que acontecia, infelizmente acontece, acho ainda. Acontecia e acontece em muitos lares. Qualquer coisa boba, já há um descontrole, já existe uma violência. Então eu trabalho isso em mim. Falhas pequenas não eram um problema, mas eram ensinadas. Fala assim, olha, tem que tomar mais cuidado com a palavra, com o amor, né? Então, de forma amorosa, você ensina. Assim, olha, filha, agora tem que limpar. Quem vai limpar? Então, em vez de você simplesmente gritar e xingar a criança, você fala assim, vai lá, pega o pano e limpa. Ensina a criança que o que ela fez tem uma consequência e que ela vai ter que, se possível, consertar aquilo que aconteceu. Eu acho isso mais produtivo, né? Você acaba criando uma pessoa mais equilibrada. Então foi assim, desde esse primeiro filho meu. É assim, aprendendo, né? Aprendendo a fazer essas coisas. Não é fácil. Às vezes acontecia coisas que a gente ficava nervoso, subia o sangue. Mas voltava, se controlava, né? E procurava dar. Eu colocava meu filho no quarto. Você vai ficar no quarto, você vai pensar nisso que você fez. Você só vai sair do quarto a hora que você pensar nisso que você fez e falar para mim o que você entendeu do que aconteceu. Então ele ficava lá, e sem televisão, né? Era uma espécie de castigo. Sim. Mas um castigo que também não tem que ser simplesmente o castigo pelo castigo. E sim um castigo que ele vai trabalhar o que aconteceu, pensar nisso. Educativo. Educativo, né? Tem uma forma assim. Aí ele saía, falava, né, tal. Ficava tudo melhor, sabe? Um clima. Então o clima na minha residência sempre foi tentar evitar a violência, porque a violência não é resposta para nada. E se você não consegue se controlar, então você tem que se tratar. Você tem que procurar ajuda. Se você não consegue se controlar diante do seu próprio filho, ou da sua esposa, né, ou do seu cônjuge, quem seja ele, cônjuge. Quem seja o seu parceiro, quem seja as pessoas com quem você convive. Se você não consegue lidar com elas de forma pacífica, dependendo do conflito que tenha, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada pode estar com você. Então você tem que tratar isso. Bom, depois do 8º episódio, que foi comigo, né, e ninguém gostou, reclamaram, a gente precisou trazer alguém, né, alguém do grupo, para fazer a entrevista. No 9º episódio veio a Alessandra Alves. Exato. E a Lê, ela trouxe para nós algo que lá atrás, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, a gente ainda não tinha o conhecimento, né? Não foi dado o nome para o quê? Para o TDAH. E a Alessandra, ela sofreu muito no colégio, né? Pela hiperatividade dela, pela falta de atenção, pela dificuldade na alfabetização, e isso ela compartilha conosco nessa entrevista. Dá uma olhada aí. Eu tenho TDAH. E naquele tempo não tinha nada disso. Então era muito difícil eu ficar quietinha na escola, passar pelas madres com a mãozinha, baixar a cabeça. Então era muito difícil. E aí eu vivia na direção o tempo inteiro, vivia na enfermaria, tendo pitis, e minha mãe foi muito chamada na escola. Eu demorei muito para me alfabetizar. Eu fui me alfabetizar de fato no final da primeira série, e os amigos já estavam alfabetizados. Então tudo foi muito difícil para mim. Como eu falo muito, como eu sou desinibida, eu passei meio que as pessoas não percebiam toda essa minha dificuldade, mas também não entendiam todo esse meu movimento. Mas, enfim, foram momentos bons e ruins, e o que me marca bastante é que, como eu sofria na escola, que eu tinha que ficar muito quietinha,
e tinha os momentos que eu descia as escadarias da Santa Escolástica de bumbum, pelo corrimão, encontrava as madres quando elas saíam, eu fazia caretas nas costas delas, então eu não era muito flor que cheirasse, né? Mas enfim, e como para mim era muito difícil a escola, muito difícil, eu estudava muito, eu batia a cabeça na parede na minha casa, porque eu me achava burra, que eu não conseguia aprender como os meus amigos. É um fato interessante que minha mãe me ajudava a decorar a lista de palavras da cartilha, Sim. né, que tinha a frase e a lista de palavras. Sim. E aí eu decorava a sequência, porque lembra que a madre chamava a gente para falar as palavras daquela lista? E minha mãe me ajudava a decorar. E quando a madre não ia na ordem? Aí me ferrava, porque eu decorava na ordem. Mas, enfim, sofri muito, então isso me marcou bastante. Teve um momento que a madre estava fazendo um ditado de palavras, e eu lembro a palavra era zoológico, eu não sabia escrever zoológico, e no momento eu olhei para trás para copiar da amiga, né? Que eu não me lembro quem era. E a madre veio, ela me deu uma reguada assim na mesa, me assustou. E então foram vários momentos, esses são alguns. Se eu começar a falar todos aqui, não vai dar tempo. Mas o que eu acho legal é que mesmo passando por essas situações, não me deixou ruim. Eu soube lidar com isso e foi muito bom. Então, não me deixou sequelas, vamos dizer assim. Aí um dia eu ficava na enfermaria, tendo os pitis da vida, e aí minha mãe era chamada, ela falou assim, tá com piti? Eu pago escola particular para você, e você fazendo isso, vai para o estado. E minha mãe me levou para o Genésio Machado. Não vou negar que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Por quê? Porque ali eu comecei a ser eu. Então, eu acho que os professores do Genésio tiveram uma sensibilidade melhor para me atender às minhas necessidades. Então, tinha centro cívico, eu fui presidente de centro cívico durante anos, eu vivia mais fora do que dentro da sala de aula, sempre fui boa de decorar, porque eu estudava muito, então eu conseguia passar de ano, não fiquei nem de recuperação, nunca fiquei de recuperação na escola, mas tudo era muito difícil, eu tinha que ter muitas estratégias para aprender. Então, foi mais fácil o estudo no Genésio Machado. Mais fácil, mas também eu tenho lembranças tanto boas quanto ruins nas duas situações. Porque como ninguém conhecia, né, o TDAH, então era muito... os professores lidavam sem o conhecimento. Mas, enfim, a partir dali que eu decidi também ser professora e poder ajudar as crianças, principalmente as com necessidades especiais. Olha só, chegamos ao 10º episódio. E aí sim a gente já estava um sucesso, né? Sucesso de crítica e de público. E para comemorar, a gente conseguiu a entrevista com o atual diretor do colégio. Sim, o professor Donizete Ramos. E nessa entrevista, eu me emocionei, o Ricardo estava lá. Sim. Nós nos emocionamos. Foi muito emocionante. Né? Foi emocionante. E eu vou compartilhar o porquê disso. Nas falas dele, ele fala... É como se a pessoa exalasse, né? A questão da humanidade, respeito, a preocupação com o próximo, o tratamento, né, com as pessoas, a valorização do outro. Você sentiu isso também, Ricardo? Sim, sim. No compartilhar. Na trajetória dele como professor, ele começou como professor no colégio, sim.
E essa trajetória Sim. até se tornar diretor, Sim, ele mesmo vivenciou sim, tudo isso que você está Sim. falando aí. sim, sim. E ele, assim, ele tem um currículo, né, extenso, e ele chegou a dar aulas na universidade. E uma pergunta que ele fez para os alunos, para as alunas, que optaram, né, na área do ensino. Você gosta de gente? Dá uma olhada aí. Então eu fui para a universidade, dei aula 6 anos, realizei esse sonho, e principalmente para pós-graduação. Então eu sempre falava para os professores que estavam lá em formação, falei, vocês escolheram matemática, português, geografia, história, mas vocês já se perguntaram se vocês gostam de gente? E gente de todo tipo. Gente adolescente, gente que, conforme a situação, grita, desrespeita. Você gosta de gente? Porque gente precisa ser transformada. Quantas situações nós tivemos de indisciplina, situações difíceis, mas tinha uma causa. O aluno estava sendo abusado, estava sendo agredido, estava passando por uma situação muito difícil em casa e manifestava revolta. E às vezes parece que a revolta era contra a escola, contra o professor, mas estava gritando socorro. Eu tenho uma curiosidade para falar sobre essa entrevista, que nem eu mesma sabia, minha mãe que me trouxe a memória e ela trouxe essa informação. O casaqueto que eu estou usando nessa entrevista com o diretor, né, você pode conferir aí, ele é linho, né, então significa o quê? Linho, ele tem durabilidade. Ele é um conjunto, é uma saia branca com esse casaqueto. A minha mãe usou esse conjunto na minha primeira comunhão. Sério. Você estava usando a roupa que sua mãe usou na sua primeira comunhão Há mais para de 40. entrevistar o diretor do colégio. Exatamente. Eu nem sabia. Eu também não sabia. Eu não sabia também. Impressionante. A minha mãe pesava naquela época 40 quilos, que é o meu peso hoje. Quase servia para mim. A saia não existe mais, né? Mas esse casaqueto, ele foi permanecendo, gente, porque foi permanecendo no nosso guarda-roupa. E aí no dia do diretor, porque a gente fica preocupado, né? O que a gente vai usar. E você pegou por acaso? Foi por acaso. Você achou, esse aqui tá não, bonito. Na verdade, assim, eu tinha escolhido uma outra roupa, né? Uma outra blusa. E minha mãe chegou com esse... Minha mãe, ela pegou e falou assim, Mara, experimenta, vê se serve para você. Foi a primeira vez que eu experimentei ele. Caiu como luvas. Então foi arquitetado pela sua mãe isso aí. Quando eu olhei assim no espelho, eu falei, tô pronta para ir entrevistar o diretor. Tudo bem. Sério, Ricardo. Legal. Podem rir, pessoal. Podem fazer os comentários aqui abaixo. Mas são coisas que acontecem comigo. É sério, são coisas não programadas, eu não sei o nome disso, mas é curiosidades, vamos dizer assim, que acontece comigo. Sério. Tá aí. Bom, sério, Ricardo. Depois de 40 anos. Estamos chegando no 11º episódio. E quem é a nossa entrevistada? Adriana Rodrigues. Nossa queridíssima Adri, que na entrevista dela eu percebi também a paixão pela área do ensino. A Adriana, ela compartilha conosco que ela sempre quis ser professora e que o único registro que ela tem na carteira é o de professora, na prefeitura. Durante 30 anos, o único registro. Vocês vão poder conferir agora. Eu sempre quis ser professora, né? Professor é muito mais que uma escolha, né? Você passar o conhecimento. Então, eu desde criança, eu tenho sobrinhas que são, assim, diferença de idade muito pouca. E eu brincava de escolinha, eu tinha uma lousa, né, na garagem da minha casa, que eu levava aquela lousa e a caixinha de giz, e eu colocava as 3 sobrinhas, na época eram só 3,
sentadas assim e explicava tudo para elas, tudo que eu aprendi no colégio. Né? E sempre quis. As professoras do colégio também eu achava a coisa mais linda elas ensinarem, enfim, sempre gostava de ser chamada para passar os textos na lousa, né? Então, para mim, eu acho que eu não me vejo em outra profissão. Foi um presente trabalhar com criança durante 30 anos. Eu sempre dei aula para educação infantil. Fiquei uma época na direção, mas eu me aposentei mesmo como professora. Né? E para mim foi uma dádiva. Está realizada. Realizadíssima. Aí no 12º episódio, a gente achava que não tinha mais nenhum parente da Lucimara, mas apareceu a avó da Lucimara. E assim, qual era a circunstância da entrevista? 100 anos. Minha avó completou dia 10 de outubro passado 100 anos. Centenário. Verdade. Esse é um episódio, eu diria, especial, né? Porque a gente teria que ter 12 episódios. Sim. Então nós temos um episódio a mais Sim. para comemorar 100 anos da Dona Benedita. Sim, sim. Eu vou falar uma curiosidade, porque assim, no vídeo da minha avó, lá no início eu falo que ela teve os filhos e tal, e falo o nome da minha mãe. Minha mãe se chama Diva. Mas vocês vão conferir aí que em alguns momentos, ela chama minha mãe de Darcy. E a curiosidade é a seguinte, a minha avó ela não sabe ler. Então quem foi registrar a minha mãe foi o meu avô. E meu avô queria o nome de Diva, e a minha avó queria Darcy. Então quando ele foi registrar, ela falou para ele, João, é Darcy, hein? Ele falou, tá bom, Dita. Só que não, né? Durante 3 meses, todo mundo indo visitar minha mãe. A minha avó chamou minha mãe de Darcy. Depois de 3 meses, Ricardo, que o meu avô revelou para minha avó que ele tinha registrado como Diva. A minha mãe agradeceu meu avô a vida inteira. Porque ela gosta de Diva, né? Mais. Diva. E a minha avó não acostumou a chamar minha mãe de Diva. Nem os meus tios não chamam minha mãe de Diva, chamam minha mãe de Darcy. Nem os vizinhos, os amigos de infância, gente. São poucas pessoas que conhecem a minha mãe por Diva. Conhecem ela por Darcy. Olha só como é a força do ódio. Quando você pensa que você já sabe tudo da Lucimara, você descobre nossa família aí inacreditável. Verdade, aconteceu isso. E outro momento, né, interessante da gravação da minha avó, gente, é que ela compartilha o momento que ela andou de avião, e ela dá tchau no avião. Confere aí. A avó já andou de avião? Se andei, eu tirava a mão para fora e chacoalhava para terra. Ninguém acredita falar. Trem, gente. No avião, eu tirava a mão para fora, assim na porta, e chacoalhava. Né, vó? O avião, trem, né? Isso, avião, trem. Avião, trem. Avião, trem, não sei. Não, tá bom. Avião. Avião. E o último detalhe da entrevista da minha avó, que eu quero trazer para vocês, a gente compartilha um momento que ele, como família, e ainda ela é criança, eles fugiram da guerra. E aí eu comecei a pesquisar, bem depois, assim, né, que a gente gravou esse momento com ela, eu comecei a pesquisar que guerra foi essa. Realmente pode ter sido a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ele se envolveu nesse evento, né, essa guerra, houve a participação do Brasil. E a minha avó, nessa época, ela estava com 14 anos. Mas a minha mãe comenta que ela era menor. E eu fui buscar na história. Em 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, e teve mais Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, mais alguns estados participaram dessa revolução. E houve também esse momento de perseguição, né? Sim. Então, a gente lembra das aulas da dona Vânia, né? De história. E nesse momento a minha avó tinha 7 anos. Então pode ser
que esse momento aí da fuga de guerra pode ter sido de 1932. Uma curiosidade é que a minha avó, ela é de 1925, né, gente? Qual a data da Segunda Guerra? A Segunda Guerra aconteceu em 1939 a 45. A minha avó, ela tinha 14 anos quando explodiu, né, a Segunda Guerra Mundial. E, assim, como eles costumam falar, ela correu a guerra, né? Então, uma coisa que eu sei que eles faziam, né, é que eles enterravam o alimento na terra, né, os enlatados, assim como família grande, né, eles sempre viveram em mato, né, em chácara, em fazenda. Então, eles escondiam a comida na terra para poderem, na hora certa, se alimentarem, né, para não ficar sem alimento para a família, para os filhos. Então, ela tinha 14 anos e com 20 anos, né, terminou a Segunda Guerra. Então, essa experiência minha avó tem. E, em nome de Jesus, não vai acontecer a terceira. Né, vó? Nós não vamos viver a terceira. Em nome de Jesus. Quando foi que ela fez 100 anos? Que mês? Em outubro, dia 10. Em outubro? Esse bolo não é do... Não! Ah, tá. Esse bolo não é da minha avó, gente. Não é do aniversário da sua avó, né? A validade dele ainda vai longe. É bolo de 100 anos. Mas o número 1 é... Eu sabia! Eu sabia que eu estava reconhecendo. O número 1 é do aniversário da minha avó. Chegamos no 13º episódio. Aí a Lucimara queria trazer mais um parente. Eu falei, não. Chega de parente, Lucimara. Agora vai ser meu parente. Trouxe o meu irmão Edgar. Sim. E foi a minha estreia como entrevistador também. Que eu tinha concordado, né? Eu tinha concordado? Tinha. Não tinha. O advogado. Sim. Tinha concordado. Só falta assinar o contrato, tá, gente? A gente vai ter que assinar o contrato. Uhum. Tá? Quando eu receber no pagamento. Eu acho que não só eu lembro do Edgar no colégio, na época do colégio. Eu acho que o pessoal também se lembra do Edgar, né? E uma coisa que eu quero destacar da entrevista do Edgar é de onde ele saiu, né? De 2 anos perdidos no colégio, mas onde ele chegou. O Edgar, ele participou de um livro, né? E ele faz parte dos 27 escritores do livro chamado As Novas Masculinidades. Confere aí. Sim, eu penso nessas questões da masculinidade e isso, inclusive, me levou a ser convidado para participar de um livro no qual eu escrevi um capítulo, que é esse livro aqui, O Futuro das Novas Masculinidades. Então, esse é um livro coletivo. É um livro coletivo, é uma obra coletiva, são 27 autores que falam sobre masculinidades, né, com várias concepções do que é a masculinidade. Então, são homens e mulheres, inclusive, falando sobre a questão da masculinidade, sobre vários vieses, né, viés da economia, da cultura, da política. E acabou que eu fui convidado a escrever esse livro porque, nos últimos anos, eu, além da minha labuta diária, olha eu aí, esse é o meu capítulo. Além da minha... Isso. Além da minha labuta diária na sala de aula, eu tenho me dedicado já há alguns anos à escrita, a escrever crônicas. Mas assim, eu não tenho nada publicado oficialmente de crônicas. Eu escrevo num blog que eu mantenho, que é o Crônicas de um Terráqueo, tem um outro que é o Fragmentos do Agora, e eu escrevo muito nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Escreve essas crônicas. As crônicas, escrevo minhas crônicas e muitas... O que são crônicas? Crônica é um texto sobre o cotidiano, é um texto sobre o dia a dia, né? Um texto curto, normalmente a crônica é um texto curto, de rápida leitura, e que fala sobre um momento ou um aspecto do cotidiano, né? Cronos. Cronos é tempo em grego, né? Crônica vem dessa relação com o tempo.
você gosta desse tipo de escrita que você pratica regularmente. Regularmente. A crônica é onde eu me encontrei como escritor, como aspirante a escritor. E eu publico essas crônicas e muitas delas falavam sobre esse meu cotidiano de ser pai, esses meus problemas enfrentados enquanto pai de menina. Também falava sobre questões da educação e tudo mais. Então aconteceu no LinkedIn, que é um dos lugares que eu escrevo minhas crônicas, o Maurício Maru, que é um dos coordenadores aqui do livro, ele me segue no LinkedIn, ele gosta lá dos meus textos, curte, e aí um dia ele me chamou para conversar e falou, viu, tem um projeto aqui que fala sobre masculinidades e eu acho que você cabe nesse projeto. Aí eu participei das primeiras reuniões ali, fui entendendo qual que era a proposta e realmente fazia sentido trabalhar e produzir para esse livro. E aí eu escrevi um capítulo que fala sobre como foi a construção, de uma certa maneira, da minha visão de masculinidade, de alguém que nasceu lá nos anos 80, nos anos 70, né, que foi criança nos anos 80, que foi jovem, adolescente e jovem nos anos 90, e que foi ser pai aos 45 do segundo tempo, com 45 anos. Então, nesse livro, o capítulo que eu escrevo, ele traz um pouco dessa minha trajetória. E aí, eu gostaria de trazer, eu até acabou perguntar para o Ricardo, não acabou, só um pouquinho, mais um pouquinho. Ricardo, o vídeo do Edgar foi o vídeo que até o momento foi o vídeo que teve mais visualizações em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Em poucas horas estava em 20 visualizações e foi para 40, 60. Assim, a gente não tinha alcançado, esse mês ainda, vai estar fazendo um mês, hoje, do vídeo do Edgar, né? E já passamos de 60 visualizações em um mês. E a minha dúvida foi, a gente lançou, o Ricardo lançou lá um projeto cultural e nós não tivemos o retorno. Assim, um concurso cultural, porque o Edgar gentilmente cedeu um livro para a gente sortear. Só que não é um sorteio, é um concurso cultural. Sim. E nós não tivemos um retorno na forma como a gente eu tinha colocado uma expectativa. E aí eu quero abrir meu coração com vocês. E eu queria perguntar, ver com o Ricardo se concorda comigo, por que as pessoas não responderam a pergunta? No meu ponto de vista, eu achei que a pergunta, sabe a pergunta de prova? Eu achei que a pergunta foi difícil para vocês responderem. É possível, né? Porque a pergunta, apesar de parecer simples, mas ela exige reflexão. Que o que é para você masculinidade? Era algo assim, né? Sim, isso. E aí você tem que, né, refletir sobre isso, né? Ponderar. Então talvez isso tenha causado uma certa hesitação nas pessoas em se preocupar até em responder errado, quando na verdade não existe um errado, existe o que você entende, o que cada pessoa entende. É o ponto de vista de cada um. Cada pessoa entende uma coisa, você pode não ganhar o livro, mas não está errado o seu pensamento. Sim. Então, mas talvez por medo um pouco de soar errado, as pessoas tenham evitado de participar. É uma possibilidade. Pode ser, o medo da exposição. Que a gente entende, né? Eu entendo isso aí. Hoje em dia, né, a gente está cada vez mais passível de estar exposto, né? Sim. E às vezes sofrer às vezes não só um julgamento, mas um mal entendimento. Sim. Porque às vezes as pessoas interpretam as coisas, você fala uma coisa, mas a pessoa interpreta do jeito dela, não necessariamente o que você quis dizer. Sim. Então eu imagino que uma parte da causa da baixa adesão tenha sido esse medo, essa hesitação em colocar uma opinião ali e de repente ela não ser bem compreendida. Sim, pode ser. Pode ser porque eu acho que a única explicação é essa, porque não foi por falta de visualizações, não. Foi ao contrário, teve muitas visualizações. Outra opção é que ninguém se interessou no livro também. Não, tô brincando. Acredito que não. Brincadeira. Né, pessoal, eu não acredito que não, mas eu acho que eu concordo com a questão da não exposição, do julgamento.
tudo mais. Mas tivemos uma ganhadora, a nossa colega Teve uma Alessandra. pessoa que não hesitou. É verdade. A pessoa que não hesitou, Sim. quem é? Sim. Quem Alessandra Alves. Alessandra Alves. Ela foi a ganhadora do livro e a gente vai estar colocando para vocês aqui um pouquinho mais para frente, tá? Nos próximos vídeos a gente coloca lá ela recebendo o livro, tá bom? Obrigada, Lê, pelo seu comentário. Viu? Você sempre participando aqui conosco. Em todos os vídeos a Alessandra deixa lá a pitadinha dela lá, o comentário dela, porque ela é participativa. Realmente, a Alessandra, ela faz muita diferença assim nos comentários. E a gente agradece. Agradecer a Alessandra, que é bem constante. Sim. E outras pessoas que já curtiram, que já fizeram algum comentário também. É para vocês que a gente faz isso, né? É verdade. É verdade. Bom, então é isso. A gente gostaria de agradecer, nós como equipe, né, Ricardo? Gostaríamos de agradecer a vocês. Sabe, cada visualização faz diferença. A gente não está em busca, gente, de milhares de visualizações. O que a gente busca, eu particularmente busco atingir você, né? Alcançar você, para que você possa assistir, nossos colegas, né, do colégio, possam conhecer a história dos nossos colegas, né? Por isso que a gente está trazendo cada um aqui. Eu posso dar o meu depoimento, né? Porque como eu edito os vídeos, eu assisti todos, né? Fui obrigado a assistir todos. E mais de uma vez, porque a edição é um processo demorado. Eu tenho que pegar cada pedacinho, assistir, aí ver se teve algum problema, algum errinho, tirar, aí ver de novo se a sequência está correta. Enfim, às vezes um vídeo que a Lucimara grava 1 hora, eu levo 6, 7, 8 horas de trabalho em cima desse vídeo. Tá, gente? Eu não estou recebendo nada ainda não, tá? A nossa conta está muito alta já com o Ricardo. Só que eu acabei aprendendo muito sobre cada um de vocês. E às vezes a gente pensa que a gente conhece as pessoas, né? Sim. Ou conhece até um certo ponto. Sim. E acha que aquilo é a pessoa. Até onde a gente conhece, a pessoa é daquele jeito. Aquela pessoa lá eu sei. Eu conheço aquela pessoa. Sim. E nesses vídeos, o pessoal acabou se abrindo um pouco mais, né? A gente nunca conhece a totalidade. Mas você conhecer um pouco mais, para mim, foi muito gratificante, de todos vocês que participaram, tá? Sim. Eu agradeço a cada um de coração. Cada convite que é aceito, é como se a pessoa estivesse falando assim, olha, eu aposto em vocês, eu concordo com o que vocês estão fazendo, quero participar, quero contribuir, né? Porque a participação também se torna uma contribuição para nós, como equipe, né? Como projeto. Porque a gente não está pagando ninguém, tá? Para participar por enquanto, gente. Não tá dando não. Ninguém ganha nada, né? É só mesmo assim a amizade. O que está fazendo assim esse projeto permanecer. E tantos outros que estão vindo aí para frente. É a amizade. A amizade é a base que está fazendo com que tudo isso seja construído. Na verdade, eu só tô aqui por causa do bolo, tá? Não é. Pessoal, muito obrigada. Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Eu já falei. Bolo. Não, deixa eu ver. Gente, agora nós vamos participar do bolo. Parabéns pra gente, para todos nós que participamos disso aqui. Obrigada, gente. Esse bolo, um pedacinho vai para cada um de vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Beijo no coração de vocês e até o próximo ano. Tchau. Tchau, Paola. Tchau. Alguém vai falar que eu não posso comer bolo mais, porque Eu não falei nada, não coloque palavras na minha boca, quem falou é você. Não, mas 2026 tá... Projeto 2026. Segunda-feira eu começo. No segundo aniversário vocês vão ver. Segunda-feira eu começo. Isso. É assim, né? Vamos ensaiar alguma coisa? Não.